Preparando o Domingo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do terceiro domingo de Páscoa. É sempre tempo de Páscoa, tempo de alegria, tempo de festa, afinal, quando celebramos a ressurreição de Cristo, celebramos a esperança de que a vida possa sempre prevalecer sobre a morte. A morte do mundo, mas a morte de cada um de nós também é aquela que nós desejamos ver um dia revivificada, retomada, por causa da vida que Cristo nos revelou. Porque a Cristo nós devemos esta esperança, afinal, se Ele ressuscitou, também nós podemos ter esperança na vida, de que a vida é maior do que a morte, a vida é mais forte do que tudo aquilo que parece destruí-la cotidianamente. E assim é que a gente, celebrando a Páscoa, celebramos sempre essa passagem de morte em vida, que nós buscamos todos os dias realizar. Quando acordamos, vamos ao trabalho, voltamos lidando com o dia a dia, queremos fazer superar dentro da gente essa força nova de vida diante de tudo aquilo que pode, de fato, nos destruir, né? Nos oprimir. A violência, a opressão do dia a dia pesado, de um trabalho árduo, a opressão muitas vezes de uma situação familiar ou, quem sabe, de situação econômica que nos abate, nos tira a alegria. Tudo isso são sinais de morte que diminuem dentro da gente essa alegria de viver. A ressurreição, que é gritar dentro da gente a vida, a esperança. Vamos continuar buscando encontrar neste rosto de Deus que está aqui no nosso meio, esta luz nova que vai renovando dentro da gente a vontade de viver. Por isso, vamos invocar o Espírito Santo para que a gente possa escutar essas palavras de hoje com um coração assim, disposto, generoso, ansioso por escutar. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Esse discurso de Pedro é algo que nos revela a atitude que os primeiros cristãos tiveram diante da notícia da ressurreição de Cristo. É claro que quando nós escutamos essa passagem, não precisamos imaginar que o nosso autor, Lucas, esteja reproduzindo exatamente as palavras de Pedro, mas ele reproduz qual era a pregação que os primeiros cristãos fizeram, que representa, portanto, a interpretação que se faz da cruz de Cristo. Veja como o nosso autor, ele oferece o discurso de Pedro com uma espécie de acusação. Vós rejeitastes, vós entregastes, vós pedistes a libertação para um assassino. Tudo isso como uma espécie de acusação. O discurso parece um discurso de acusação quando de repente diz: agora, meus irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Então, curioso que Pedro passa da acusação para a absolvição. Aqueles que escutam podem ficar tranquilos, porque Deus os absolveu. De que forma? Fazendo com que, através deles, Jesus cumprisse as Escrituras, que ele deveria sofrer. Para quê? Para dar testemunho.
de que a sua missão era verdadeira. O sofrimento de Cristo serve como um testemunho de que ele não estava brincando, de que ele não estava falando em nome próprio, que ele não buscava glória para si mesmo, mas pelo contrário, a humilhação de Cristo mostrou que tudo aquilo que ele disse não disse para proveito próprio, mas disse para que o nome daquele a quem ele anunciava fosse exaltado. E dali Pedro tira todas as consequências para a vida de cada um daqueles que escuta. Portanto, convertei-vos, arrependei-vos, porque os seus pecados já foram perdoados. Mas para que sejam perdoados agora de novo, é preciso que cada um assuma, né, diante de Deus a vontade de reconhecer que Deus agiu por misericórdia, que embora tenhamos fracassado na nossa capacidade de identificar quem era Jesus, mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que ele manifestasse de forma ainda mais grandiosa o seu amor. Essa é a teologia. A teologia faz isso. A teologia reinterpreta. A teologia lê os fatos e entende como eles podem ter sido capazes de nos proporcionar um bem ainda maior. É claro que diante do fato da morte de Cristo, trocado por um assassino, não tinha outro sentimento que a indignação, a revolta. Mas depois que tudo acontece, Pedro não descarrega a raiva sobre aqueles que seriam, digamos, os responsáveis por tudo o que aconteceu, porque agora ele reconhece que Deus tirou um bem ainda maior de um mal que eles estavam sofrendo. A perversidade daqueles que condenaram a Cristo não foi suficiente para diminuir, apagar a misericórdia, a bondade de Deus, mas pelo contrário, Deus serve-se até mesmo do mal para provocar um bem ainda maior. Essa é a lição que Pedro está tirando e que nos ensina hoje, tantas vezes. Quantas vezes a gente, por causa de um mal que nos foi feito, guardamos rancor, vingança, ficamos amargurados, não conseguimos esquecer o mal que sofremos e até mesmo cultivamos lá no fundo um desejo secreto de que aquela pessoa que nos fez o mal um dia possa experimentar da mesma dor que você agora, que a gente que passou pelo mal sofre. E aí, quando Pedro diz, mas Deus reconhece que vocês agiram por ignorância. Ignorância do quê? Ignorância de que um homem inocente estava sendo morto? Não. Eles ignoravam qual era a missão de Cristo. Eles ignoravam que Cristo, através da maldade deles, estava salvando cada um deles da própria maldade, permitindo, portanto, que eles pudessem assim conhecer a misericórdia. É a experiência da misericórdia que aqui para Pedro vale mais do que a experiência do pecado que os fez matar um inocente. Isso tudo nos ajuda a compreender, não é? Que precisamos ter um olhar sobre a vida que transcende o cotidiano e que transcende até mesmo nossas próprias razões, não é? É melhor ter paz do que ter razão, a gente diz de vez em quando, mas é porque, na verdade, ter razão não produz em nós nenhum efeito benéfico quando isso, ao contrário de construir de novo pontes de paz, de diálogo, constrói inimizades, constrói divergências, constrói animosidades que podem até virar violência física. Então, quanto mais cultivamos no coração sentimentos de bondade, de misericórdia, mais somos nós que nos libertamos do veneno que o mal que um dia nos alcançou continua a se destilar no nosso coração, que é o veneno da vingança, não é? Por isso, todo esse discurso de Pedro, que parece se referir apenas aos da sua época, tem muito a nos ensinar ainda hoje. O modo como nos comportamos, como reagimos diante do mal que sofremos. Daí o Salmo fazer a gente entender que quando a gente descobre o modo como Jesus agia, o modo como Deus age através, né, daquilo que ocorreu em Jesus, a gente então entende o refrão deste Salmo, sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Então, brilhar a face de Deus sobre nós é brilhar isso, né, fazer resplandecer na gente os mesmos sentimentos de Cristo, que a gente consegue reproduzir somente quando partimos para uma decisão, né, de elevar o nosso pensamento. E a gente costuma dizer, não sou tão evoluído assim, quando alguém demonstra uma capacidade de perdão. Mas não é uma questão apenas de evoluído, né? Mas é uma questão de poder confiar que o amor, a verdade, a esperança, tudo aquilo que a gente alcançou em Jesus Cristo é verdadeiro, é real. A gente pode até dizer que certas atitudes de perdão só alcançamos pela fé. Na fé em Jesus, perdoamos. Não pela nossa fé, na nossa própria capacidade de perdoar, de relevar, mas porque descobrimos, né? Porque não vale a pena mesmo conservar no coração o mal que um dia sofremos. É isso que nos ensina esse texto. Esse privilégio, melhor, essa prioridade do amor sobre o rancor. E aí, finalmente, a primeira carta de São João, que diz assim: meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar,
temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro, para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Olha aí São João, que nos ajuda a entender um outro aspecto disso, né? que havíamos entendido na primeira leitura, que é nos mostrar que aquilo que ocorreu em Jesus fez dele, para cada um de nós, um defensor contra as nossas próprias faltas, né? A nossa própria dificuldade de ser coerente com aquilo que cremos. E aí vale também uma outra coisa, que no nosso tempo, tão doente, né, por tantas situações em que nós não conseguimos nos libertar da dor, do sofrimento, de um perdão ou de um mal que nós sofremos, imaginar que Deus é um defensor e que nossos pecados estão já, por causa disso, redimidos diante dele, nos previne de um outro mal, que é o escrúpulo exagerado. Não é aquela vontade que a gente tem de conservar um sentimento de culpa, porque a gente precisa, às vezes, disso, né? Precisa que ter esse sentimento de culpa ali corroendo a nossa própria vontade de ser bom, de ser feliz, de simplesmente agir seguindo os nossos impulsos tantas vezes. Eu gostaria muito de brincar, de dançar, de ser feliz, mas aí vem um sentimento de culpa que nos faz pensar que não merecemos, porque o sentimento do pecado fica ali corroendo dentro da gente a alegria de viver. A alegria de viver é algo que representa diante de Deus a maior glória que podemos dar a Ele. Santo Irineu dizia isso. A maior glória de Deus é a vida do homem, a vida plena, a vida cheia de alegria. Isso é que dá glória a Deus. Não uma vida triste, uma vida cabrunhada por causa do peso, quem sabe, da culpa, do pecado, daquelas situações de fraqueza que a gente faz perdurar no nosso coração, mesmo quando a gente nem sequer tem intenção disso, mas porque a gente precisa, de alguma maneira, fazer com que esse coração se recorde constantemente de que não é digno, de que não merece nada disso, merecemos tudo. Deus nos deu a chance de ser felizes porque a sua vida brotou dentro de nós graças à ressurreição. Então é assim que a gente descobre que os nossos pecados estão nas mãos de Deus, por que preocupar-se com eles? E os pecados são as nossas faltas cotidianas, não são pecados pecadões, difíceis de serem até compreendidos, até praticados em alguns casos, mas são aqueles do cotidiano, um perdão que nós não conseguimos dar, um defeito de caráter que nós não suportamos nem em nós mesmos, mas fica ali remoendo dentro da gente, como uma dificuldade de se relacionar, de simplesmente ser verdadeiro, ser simples, né, ser transparente. Então busquemos viver no tempo da ressurreição como ressuscitados. É isso que Deus espera de nós. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu do meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sereis testemunhas de tudo isso. Esse evangelho que escutamos é a continuação do evangelho que escutamos também no domingo passado, que contava a história de dois discípulos que voltavam para casa indo em direção a Emaús quando Jesus caminhava com eles. Aqui vemos os discípulos que retornam a Jerusalém depois de ter feito a experiência de encontrar Jesus no caminho. E contando a sua história, vem Jesus e aparece a todos os que estavam ali reunidos. Esse é o episódio, então, que está em continuidade àquilo que aconteceu semana passada e que nos ajuda a compreender um pouco mais daquilo que ia acontecendo junto aos discípulos das primeiras comunidades. Afinal, a ressurreição não é algo fácil de ser compreendido. Nenhum de nós poderia imaginar que depois de ter sepultado alguém como foi Jesus com seus discípulos, terem visto ele crucificado, colocado em um sepulcro, que no outro dia, daqui a 2 dias, a notícia de que ele teria ressuscitado pudesse deixar todos eles confortáveis. Afinal, é um fantasma. Estamos tendo alguma alucinação, não é possível. E é lógico que, diante dessa afirmação, era preciso contestar de maneira forte. É ali que entra aquilo que nós escutamos nessa leitura. Jesus que entra, percebe a surpresa desses discípulos e pede algo para comer. E diz, um fantasma não tem ossos e não tem carne como vocês veem que eu tenho. Tocai aqui. Óbvio que a gente pode muito bem entender que aquilo que os discípulos anunciam é o realismo da ressurreição. A ressurreição não é uma alucinação, não é um fantasma, mas é Jesus mesmo, o seu corpo que ressuscita. Mas este corpo de Jesus não é mais aquele corpo que foi crucificado. Afinal, todo aquele que está sob as leis da natureza biológica deve passar pela deteriorização e um dia a sua morte. Logo, Jesus, depois de ressuscitado, não morre de novo. E daí a sua carne, este corpo, estes ossos, é uma realidade nova, diferente dessa que nós conhecemos, mas é real. Portanto, aquilo que o Evangelho quer indicar no corpo e nos ossos de Jesus, na sua carne, é indicar o realismo da ressurreição. Cristo ressuscitou realmente, mas o seu corpo já não é mais o corpo que é o corpo de cada um de nós, dado que cada um de nós um dia deverá, assim como Jesus, entregar o seu corpo à morte. O corpo do ressuscitado revela a vitória definitiva da morte, da vida sobre a morte. Se a vitória é definitiva, não pode ser, portanto, um corpo que vai de novo experimentar a morte. É daí que esse anúncio cristão é um anúncio completamente novo, inusitado, irrepetível. É aquilo que chamamos de boa nova. A morte foi vencida porque a ressurreição revelou a força da vida. É a força da vida que está sendo transmitida aqui através dessa forma de contar a experiência da ressurreição que os discípulos tiveram. É a força da vida que revela que, diante da angústia dos discípulos, Jesus responde, a paz esteja convosco. Diante da dúvida, Jesus diz, tocai aqui e vede que sou eu mesmo. Tudo isso nos leva também a fazer a nossa própria experiência de fé, a nossa própria experiência de alguém que reconhece que nos meandros da vida, naquelas situações de dificuldade, de sofrimento, ou simplesmente de dúvida, de incerteza, de incompreensão, até de angústia por falta de um propósito, de uma realidade mais concreta para a vida, Cristo que se apresenta como ressuscitado, se apresenta como aquele que é o doador da vida, e exaltando a vida como um bem maior do que qualquer outro que a gente possa ter. A vida é o bem maior que qualquer um de nós poderia buscar conservar. A vida é aquilo que vale mais do que qualquer outra coisa. É nesse sentido, portanto, que a notícia da ressurreição de Cristo eleva para cada um de nós a vida a um valor, a um patamar que não poderia ser imitado, não poderia ser repetido por nenhum outro. É preciso, então, compreender que a fé cristã é a fé que proclama o valor da vida e toda a vida, especialmente aquela vida que foi destruída pelo pecado, aquela vida que foi destruída pela perversidade, o pecado social, aquele que destrói a chance de cada um de nós ter o necessário para a sua sobrevivência e mais ainda para a sua vida serena, pacífica. Todos nós desejamos e buscamos ter um lar, ter a comida na mesa, ter educação e saúde para os nossos filhos e para nós mesmos. Tudo isso faz parte do dom da vida que todos nós buscamos construir. Por isso que o cristão não pode ser dissociado, não pode se afastar de tudo aquilo que o leva a construir no mundo um espaço, um ambiente onde a vida prevaleça, onde a natureza seja preservada, porque dela é a condição da nossa própria existência. E preservar a nossa vida, fazendo expandir, é um sinal de que a ressurreição entrou em nós.
é sinal de que a mensagem da ressurreição foi bem compreendida, de que a vida sobre a morte é um valor supremo e é o dom maior que Deus nos reservou, e que nós somos todos convidados a conservá-la e a fazê-la progredir em nós e nos demais. Busquemos, portanto, fazer construir dentro da gente esse ambiente de paz, uma paz que é construída assim, dessa maneira, colocando acima de tudo aquilo que corresponde ao bem maior de todos nós, de cada um de nós, o bem maior que é o dom da vida. Vamos então, nesse tempo de Páscoa, celebrar o dom da vida, buscando encontrar em cada ambiente da nossa existência aquilo que pode ressaltar a importância desse dom para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo dom da ressurreição. Por ela nos chega uma paz nova, a paz que somente pode nos dar aquele que é o doador da vida. Porque é a paz que liberta da angústia, do medo, do sofrimento, de uma vida sem propósito e nos faz recordar que a vida é um valor em si mesmo, porque da morte saíste vencedor. Por isso, cada um de nós é chamado também a proclamar dentro de si a vitória da vida sobre a morte, sobre o medo, sobre tudo aquilo que pode diminuir na gente a vontade de viver. Ajuda-nos, portanto, também a sermos propagadores deste dom maior que é o dom da vida, que possamos, valorizando esta vida, valorizar cada um de nossos irmãos e irmãs. Abençoe-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! O dom da vida é acompanhado pelo dom da esperança. A esperança de que a vida vale a pena. Esse dom da esperança que traz paz, porque diante da angústia, das incertezas, nos reencontramos com aquele que é o doador de tudo, da vida, da esperança, da paz. E tudo isso nos leva a nos sentir comprometidos com isto. Por isso a dica da semana é perceber como eu tenho cultivado em mim sinais de esperança e de paz dentro de mim mesmo, libertando-me de toda angústia e ansiedade, mas também sendo comunicador desta vida nova que nos veio com Cristo. Você vive na sua vida essa paz e esperança que o ressuscitado nos traz? Como você tem cultivado isso no seu dia a dia? Fica a dica. Preparando o domingo.